Temas que merecem o comentário de João Espanha e Francisco Proença de Carvalho. Boa noite, obrigado por estarem aqui. João, antes de olharmos para esta questão dos portos, olhando para os números da execução orçamental que mostram uma queda nas receitas fiscais de cerca de 5%, que indicação é que isto nos pode dar relativamente à execução do próximo ano, com o aumento da carga que já está anunciado? É natural que a tendência continue a ser para se falharem as previsões e para se agravar a tendência de queda da receita. Isso suponho que seja o número agregado. É o número agregado, exato. A maior queda será provavelmente ao nível dos impostos indiretos, o que tem que ver com a quebra do consumo privado e, portanto, e sobretudo com a quebra do consumo de bens duradouros, que é o que normalmente, enfim, se deixa de fazer quando se está numa situação de crise, ou pelo menos se sente uma situação de crise. Portanto, e daí também a ideia do Executivo de, no próximo ano, atuar sobretudo no IRS? Sim, aliás, já foi aqui referido. Os dois impostos que sustentam o Estado português são basicamente o IVA e o IRS na parcela sobre rendimentos do trabalho. Portanto, do meu ponto de vista, o IVA, neste momento, já não tem margem de crescimento e, portanto, aquilo que o Governo aposta em força para o ano que vem é no IRS sobre os rendimentos de trabalho. Esperemos é que fique por aí, porque além disso já não estou a ver mais impostos é que vamos pagar, mas enfim. Mas estes números acabam por falhar, as estimativas do Executivo, em parte devido à conjuntura económica, mas também as estimativas parecem não estar muito ajustadas. Se olharmos para o imposto sobre veículos, a previsão para este ano ainda é de um crescimento de 7,5%, quando estes números mostram uma queda superior a 40%. Pois, isso terá que perguntar ao Ministro das Finanças. Eu acho que é público e notório que é virtualmente impossível essa previsão vir a, mesmo que o Pai Natal trouxesse um carro, pelo menos o meu dificilmente trará, e acho que a maior parte dos portugueses não vai trazer um carro novo. No topo das prioridades. E até porque penso que o Pai Natal está isento de IVA, portanto dificilmente teríamos por essa via o aumento do isento de IVA e isento de imposto sobre veículos. Não, mas é natural que eu acho que houve uma altura em que o próprio ministro Vítor Gaspar veio dizer que uma das coisas que surpreendeu o governo foi o facto de os portugueses terem reagido bem demais à receita que o governo tinha preparado. E isso é um facto, que a travagem do consumo é de tal ordem que faz com que se verifiquem efeitos, enfim, quase que em cascata. E às vezes é importante ter em conta, por exemplo, que o imposto sobre veículos, como foi aqui referido no outro dia, cai, mas ao cair o imposto sobre veículos também cai o IVA, porque o IVA incide sobre o imposto sobre veículos. O IVA, aliás, incide sobre o preço final, impostos incluídos. Portanto, quando se reduz o consumo e se reduz a coleta dos impostos especiais sobre o consumo, o IVA reduz-se muito mais, porque não é apenas, enfim, é todo um bolo que deixa de existir e que deixa de ser tributado. Portanto, há um efeito quase geométrico, diria, que pode vir a justificar esse tipo de resultados. Mas, voltando à questão inicial, eu penso que a tendência é de se agravar na medida em que o IVA é um imposto que, apesar de tudo, provoca alguma anestesia, porque não sai diretamente do bolso, só nos sai do bolso quando adquirimos um bem ou um serviço. O aumento do IRS sai-nos do bolso, portanto, é sentido diretamente na carteira e, portanto, o reflexo imediato é parar de consumir, aqueles que podem parar de consumir despesas voluptuárias, fazem. E depois há aqueles que, infelizmente, terão mesmo que parar de consumir coisas que precisam de consumir. Mas isso já são... Mas com estas perspectivas, Francisco, temos aqui as receitas caem e a receita, para contrariar isso, é aumentar a taxa. Entramos aqui num ciclo em que, à partida, será difícil travar esta sequência. Bom, enfim, quer dizer, nós já demos o benefício da dúvida ao nosso Ministro das Finanças durante um ano, mais de um ano, e correu como correu. E parece que ninguém aprendeu nada do que se está a passar. Parece que continuamos absolutamente cegos, surdos, e talvez não estejamos mudos, mas é verdade que essa tendência vai continuar a ocorrer. Portanto, eu acho que, desde logo, há uma tendência muito negativa já para este último trimestre, que se inicia até pela própria mensagem que o Governo tem passado. Primeiro, desde logo, a instabilidade
evidente na coligação. Em segundo lugar, com as diferentes medidas que vieram a ser anunciadas, retiradas, voltadas a colocar, enfim, com todo este discurso errático. Em terceiro lugar, com o Orçamento de Estado que aí vem, pelos vistos, veremos se aí vem e como é que vem, mas o que sabemos até agora é que estas mensagens foram passadas, já vão ter um efeito, a meu ver, muito relevante neste ano. E em segundo lugar, nós vamos falar para o próximo ano, porque as previsões que este Governo faz para o próximo ano, nomeadamente do desemprego na ordem dos 16,4%, exatamente, de uma recessão de 1%, são das duas uma, quer dizer, são, enfim, ou a incompetência, ou até alguma desonestidade naquilo que querem passar aos portugueses, ou um excessivo otimismo, não sei, porque de facto não sei como é que será possível. Vejamos, por exemplo, o ramo automóvel, que teve uma quebra na ordem dos 50% este ano. Com o que se vai passar para o próximo ano, de facto, o que é que vai acontecer aos empregos? Já aconteceram a vários. O que é que vai acontecer aos empregos dessa área? O que é que vai acontecer a essas empresas que já tiveram que aguentar um ano como este? Como é que vão aguentar o próximo? Esta área, como muitas as outras, como tudo mais. Portanto, não vale a pena termos ilusões e este discurso do Sr. Ministro das Finanças, para mim, não vale absolutamente nada hoje em dia. Sei que ele é muito credível internacionalmente, mas também, a meu ver, as instâncias internacionais, nomeadamente as europeias, não têm qualquer credibilidade para mim. Não merecem qualquer credibilidade por aquilo que estão a fazer à Europa, por aquilo que estão a fazer ao projeto europeu. E, portanto, eu ouvir o Ministro das Finanças e ele ter credibilidade internacional, para mim, é absolutamente... Mas isto é um Ministro das Finanças que já não consegue encontrar outro rumo. É difícil Portugal sair desta receita sem mudar de Ministro das Finanças? Eu acho que é difícil Portugal sair desta receita sem mudar completamente o paradigma. É preciso que os portugueses e os governantes percebam uma coisa: o Estado Social acabou. Como o conhecemos, seguramente acabou. E, portanto, ou vamos querer arrastar esta situação e esmagar não o Estado Social, mas a economia que possa puxar minimamente pela vida dos portugueses, que é nós vivemos da economia, ou não haverá impostos que subam até aos 70, 80, ou que seja, que consigam suportar o Estado Social que nascerá dos impostos que se estão a criar. E, portanto, já tínhamos o Estado Social como tínhamos. Perfeitamente incomportável. Não fizemos absolutamente nada nesse sentido, ao contrário do que foi a votação expressa dos portugueses. Os portugueses votaram numa coligação que tantas vezes falou do Estado Social, até da própria Constituição, que não fazia sentido. E que, em vez de ir por esse caminho, que é o caminho de fazer um Estado Social sustentável, que tenhamos consciência é muito menos social do que aquele que nós temos hoje, mas ao mesmo tempo fazer um caminho, nesse caminho, poderia aliviar as empresas e as pessoas que se pudessem desenvolver e deixar o Estado Social para quem realmente precisava. Quem não se lembra do discurso do cheque educação, da educação, do discurso de quem paga... Do discurso de quem paga, quem pode pagar os hospitais deve pagar. Quem não se lembra disso foi há tão pouco tempo. Esse era o discurso que devia ter uma política e que desapareceram completamente. Ou seja, este governo é o governo que eu conheço mais socialista dos últimos tempos. E, portanto, para mim é uma desilusão assistir a isto, mas é um socialismo que não serve para nada. Ou seja, porque o Estado hoje em dia, para que é que serve o Estado? Para que é que serve o Estado? E perante estes números, João, e perante aquilo que se espera para 2013, o Presidente da República deve, de facto, enviar o Orçamento do Estado para uma fiscalização prévia? Enfim, vejamos, o Tribunal Constitucional poderá fazer fiscalização preventiva das normas que estão incluídas no Orçamento e, portanto, fará o contraste com aquilo que estabelece a Constituição. E, portanto, estamos a falar essencialmente das normas que dizem respeito à forma como os impostos estão a ser configurados através deste orçamento. Eu já referi a ideia com que fico da tendência nos 2 últimos anos e que é fortemente cavada neste orçamento, é que, de facto, o IRS tem perdido, ou está a perder, a ritmo galopante, algumas das suas características. Perde progressividade com a redução dos escalões, mas, sobretudo, com a redução do valor dos escalões. Essa é que é, para mim, a grande questão.
ter 4 ou 5 ou 10 escalões, não é por aí que a progressividade se coloca. Onde se coloca é, de facto, no volume e no padrão de crescimento dos escalões. Considerar que quem tem 80 mil euros de rendimento líquido disponível é uma pessoa rica que deve pagar 54,5% do seu rendimento marginal, parece-me descabelado, mas, enfim, são opções políticas, eventualmente, que têm que ver com a situação de emergência que estamos a viver. Mais grave, eventualmente, será, ainda no caso do IRS, a circunstância de a Constituição dizer que o imposto deve ser pessoal, ou seja, deve atender às necessidades e às características do agregado familiar, e, à medida que vamos subindo nos escalões, isso vai-se perdendo completamente, na medida em que praticamente já não existem deduções de natureza personalizante, e, portanto, a partir daí estamos perante um imposto que tem taxas progressivas, mas que na prática é proporcional. E, naturalmente, não podemos, não podemos antecipar aqui a análise do Tribunal... Agora, não podemos antecipar a análise do Tribunal Constitucional. Mas será que isso são argumentos que chegam para um eventual chumbo? Depende. Se eu fosse juiz do Tribunal Constitucional, que não sou, normalmente estou conotado com uma determinada cor. Infelizmente, é mesmo assim. Do que eu tenho ouvido e do que eu tenho sentido por onde tenho andado, em Portugal há uma total inversão de valores. Neste momento temos a esquerda furiosa contra os aumentos de impostos e temos a direita a dizer que o aumento dos impostos é que é o caminho e que Portugal só se salva se todos pagarmos muitos impostos. O que não deixa de ser, infelizmente, dá vontade de rir porque não apetece chorar. E, portanto, acaba por ser, como dizer, qualquer decisão do Tribunal Constitucional terá sempre uma contextualização política e não há volta a dar. Em face disso, haverá, muito provavelmente, uma inversão dos sentidos de voto. Isto é, juízes mais à esquerda vão votar a favor da inconstitucionalidade do aumento, ou enfim, desta configuração dos impostos, e os juízes mais à direita vão dizer não tem que ser porque estamos em situação de emergência. Agora, a questão passa, do meu ponto de vista, por outra realidade, isto é, já houve outras situações que se colocaram em que o Tribunal Constitucional foi chamado a arbitrar situações de inconstitucionalidade relativa aos impostos e em que veio dizer que, na prática, não estava muito preocupado com isso, porque desde que houvesse razões de índole económica, de emergência nacional, etc., que a coisa estaria fora do seu enfim, domínio, que não deveria interferir. Não foi assim no caso dos subsídios dos funcionários públicos, mas, enfim, não vou discutir quais é que serão as razões. Isso tem que ver com a proporcionalidade e com a equidade, não tem tanto que ver, porque não era um imposto, na verdade, era uma questão de despesa, e, pelo visto, o Tribunal Constitucional gosta mais de despesa que de receita. Isto para ir ao meu ponto. Eu não me parece, sinceramente, que o Presidente da República, o Sr. Presidente da República, deva levar o orçamento ao Tribunal Constitucional. Penso que, na tradição constitucional portuguesa, o orçamento é o primeiro instrumento do Poder Executivo em Portugal. E, sendo o primeiro instrumento do Poder Executivo em Portugal, não cabe ao Sr. Presidente da República, a não ser que haja uma discordância muito grave em relação àquilo que lá consta, que deva, ou então que haja uma inconstitucionalidade grosseira, do género confisco, que infelizmente existe, mas diria, por princípio, penso que não deve ser o Presidente da República a levar uma questão ao Tribunal Constitucional por matérias que são essencialmente de índole política e não de índole puramente constitucional. Isto é, ou pondo as coisas noutros termos, não me parece que do orçamento resulte direta e claramente uma afronta aos princípios constitucionais. E, nessa medida, levar estas normas ao Tribunal Constitucional é, como se viu no passado, uma atitude política. Quem levou a norma que retirava os subsídios de Natal e de férias aos funcionários públicos à lupa do Tribunal Constitucional foram deputados do PS, quer dizer, no exercício da sua atividade política. Estão no seu direito, enfim, a história julgará se fizeram bem ou não, mas, portanto, cabe, do meu ponto de vista, aos protagonistas do combate político fazer isso. O Presidente da República não é um protagonista do combate político, ou pelo menos não o deve ser, de acordo com aquilo que é a nossa tradição constitucional. E, nessa medida, não me parece que ele deva levar
o orçamento ao escrutínio do Tribunal E Constitucional. nesse sentido, aliás, Francisco, alguns deputados do PS pediram para antecipar a aprovação do orçamento, para que eventualmente depois também possam precisamente seguir esse mesmo método de levar o documento para apreciação. Eu sem prejuízo de estar de acordo com o princípio geral que o João acabou de enunciar. A questão é que temos que olhar para aquilo que se passou e temos que perceber, e o Presidente da República terá desde logo que perceber, em primeiro lugar, se não levar ele, quem levará a seguir. Parece-me, pelo estado em que as coisas estão politicamente, que alguém levará a seguir. E parece-me que temos que avaliar o risco que corremos de ter a mesma situação que aconteceu este ano. E, portanto, isso torna as coisas, se calhar, mais complexas. Portanto, do ponto de vista prático, não sei se não seria mais eficaz, eficiente tentar resolver já a questão para perceber, e aí, quer dizer, tem que haver, de certa forma, uma mobilização do próprio Tribunal Constitucional, enfim, para além das suas, no fundo, se calhar, até em termos de timings e tudo isso, para que esse assunto possa ser visto imediatamente, para não termos outra vez o mesmo problema. Portanto, eu acho que há aí uma ponderação prática que o Presidente da República deverá fazer. E, em segundo lugar, ele, não nos podemos esquecer que ele é o grande, compete-lhe defender a Constituição. Portanto, isso é uma avaliação, desde logo, que me parece ser bastante pessoal. E é uma avaliação que eu acho que deve ser feita neste orçamento, porque está no limiar, na minha opinião, está no limiar e poderá pender para qualquer dos lados. Não sei se por motivos políticos, por motivos jurídicos. Porque a Constituição, boa ou má, e se calhar qualquer um de nós que está aqui, de nós dois, não a considera especialmente boa, a verdade que é que temos. Portanto, se os partidos não concordam com ela, muito bem, que a mudem. Eu acho que se calhar já era a altura de começarmos a mudar algumas coisas da nossa Constituição. Não vale a pena também estarmos a expor. Mas, se existe, não é para ser violada. Existe um Tribunal Constitucional para fazer essas coisas. Para, precisamente, garantir que a Constituição é cumprida. E eu acho que a emergência, a pressão internacional, tudo isso, nunca nos podemos esquecer de quais são os limites da nossa democracia. Nunca nos podemos esquecer que vivemos em democracia, que cada órgão tem o seu papel e, portanto, nem tudo justifica isso. E, infelizmente, o que eu tenho assistido, muitas vezes internacionalmente, internamente, também é que nós desvalorizamos isso. Quer dizer, nós estamos sob assistência. Então, se calhar nem vale a pena votarmos, se calhar nem vale a pena, não vale a pena nada. Pois. Não vale a pena nada, não é? E, portanto, eu acho que é esse princípio que também devemos começar a afastar e devemos tentar começar a criar um discurso interno e também europeu, de que os tempos, enfim, os tempos que atravessaram a Europa profundamente antidemocráticos já deviam estar acabados. E, portanto, devemos combater ao máximo esses discursos que vemos por toda a Europa, que parece que os países, só porque são devedores, enfim, como outros também já foram devedores em tempos, que agora, outros países que agora falam e que foram devidamente recuperados até com juros muito simpáticos, com alguns perdões de dívida. Enfim, eu acho que a Grécia há pouco tempo até reclamou parte de uma dívida que não tinha sido saldada pela Alemanha. Portanto, eu acho que é preciso começar a centrar o discurso europeu outra vez na democracia. Menos na tecnocracia e, portanto, o Tribunal Constitucional faz parte da nossa democracia, o Presidente faz parte, é um garante da nossa Constituição e, portanto, não deve, a meu ver, abdicar e cada vez menos deve abdicar dos seus deveres e dos seus direitos porque estamos numa situação de emergência. Eu acho que essa situação de emergência é grave. Eu não fui especialmente apreciador da decisão do Tribunal Constitucional sobre a questão dos funcionários públicos. Acho que hoje, primeiro, não concordo juridicamente, enfim, mas isso é com o devido respeito, obviamente, e com toda a humildade. Em segundo lugar, obviamente que não seria, obviamente que estaríamos a ter um aumento de impostos à mesma, como vimos, não era por isso. Claro. Não vale a pena termos ilusões, não vale a pena arranjarmos aqui esta alibi para o Governo dizer que é o Tribunal Constitucional, mas fico satisfeito que tenhamos um Tribunal Constitucional e que tenhamos um Presidente da República que possam agir
e que façam cumprir a Constituição, qualquer que ela seja. E vamos assistir aos desenvolvimentos. Passando agora para outra questão, João, esta questão da greve nos portos. Numa altura em que Portugal depende tanto das exportações, nesta tentativa de sair da crise, o Governo demorou muito a tentar tratar deste dossiê, só agora passado várias semanas de greve, que já terão custado mais de 1.000 milhões de euros à economia, é que o Governo arranjou maneira de sentar toda a gente à mesa. Acho estranho. Acho estranho, porque se fosse de facto assim tão vital, o Governo deveria ter efetivamente tomado medidas mais cedo. É evidente que não se pode pôr em causa o direito à greve, isso não está de todo em questão. Agora também é verdade que em determinados setores, designadamente este, são muito sensíveis enfim, à politização e quanto a isso penso que também não há grandes dúvidas, não vale a pena fingirmos que somos virgens ofendidas. É evidente que há politização das greves nos setores que são aqueles setores que permitem as chamadas greves de trombose. E este é claramente um desses setores. Agora, o que me faz pensar e o que me pasma, de facto, é porque é que o Governo terá demorado tanto tempo? Isto é, então o nosso setor exportador está-se a portar tão bem, devia haver muita mercadoria a sair através dos nossos portos. Se há, o Governo já devia ter feito alguma coisa. E deveria haver caminhões parados no meio das estradas. Não há. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a bater bem, do meu ponto de vista. Mas posso, enfim, estar muito mal informado, etc. Os próprios sindicatos dizem que a questão está a ser exagerada. O Porto de Sines e o Porto de Leixões estão abertos. Não é? Abertos. Alguns mais importantes. O meu ponto é, será que estamos a exportar assim tanto de bens de consumo, de bem, que faça com que os portos fiquem entupidos? Não sei. Sinceramente, não sei. Que tipo de exportações, no fundo, é que estamos a falar? Não estou a querer fugir à questão, mas estou a querer introduzir, isto é, acho que sim, acho que o Governo reagiu tarde, como é seu timbre, aliás. Acho que há sempre maneira de resolver as coisas quando as pessoas estão de boa fé, coisa que eventualmente poderá não se verificar no caso. Agora, como digo, aquilo que estranho é como é que, sendo as nossas exportações tão vigorosas, tão saudáveis, tão... não se vê uma situação calamitosa. Portanto, há aqui qualquer coisa que, de facto, me deixa um bocadinho, não direi estupefacto, mas pelo menos algo perplexo. Quer dizer, então, afinal, exportamos tanto e não há portos entupidos, não há navios... Não sei, mas se calhar sou eu que não percebo nada disto. Se forem 1.000 milhões de prejuízos, se calhar... De qualquer forma, o Governo provavelmente terá de se preparar para mais destas greves e, sobretudo, em setores vitais. Este pode ser um bom primeiro teste para tentar resolver esses conflitos que à partida no próximo ano se vão acentuar. Pois, estes são sempre conflitos complicados, nomeadamente... Porque esta questão política. Nomeadamente quando existem ainda em Portugal empresas como, por exemplo, os Estaleiros de Viana, que o Dr. Francisco Vanzeler já se teve que demitir porque disse umas quantas verdades sobre o que se passava lá, nomeadamente em relação aos sindicatos, nomeadamente em relação à estrutura dos trabalhadores e em relação aos maus hábitos. E, portanto, Portugal está... eu acho que todos no próximo ano, se calhar a partir de... Sim, no próximo ano, se este orçamento for executado, teremos muitos motivos para fazer greve, porque, desde logo... Quer dizer, se fomos, alguns de nós, algumas das pessoas foram praticamente nacionalizadas em termos de rendimento, eu acho que isso é um motivo extraordinário para fazer greve. Agora, este tipo de greves, e nomeadamente esta greve que agora está a ocorrer, que eu sinceramente nem percebi muito bem qual é que é a razão. A alteração do estatuto, a questão da contratação coletiva, não tem que ver com as remunerações, não tem que ver com despedimentos, enfim, tem que ver... Os sindicatos falam nas condições de trabalho. Tem que ver exclusivamente com mais uma área que está fortemente, com sindicatos fortemente politizados e bastante irresponsáveis. Nós já vimos algumas comissões de trabalhadores, como a Auto Europa, que são proativas e que percebem que o mundo mudou. Percebem que o país precisa e que nós não temos que ficar todos, entre aspas, chineses no modo como trabalhamos, claro que não, mas temos que perceber que temos que ser mais competitivos, que temos que ser mais flexíveis e que temos que, de facto, trabalhar mais.
É pena que trabalhando mais nos retirem também mais. Isso é que não faz sentido, isso é que, a meu ver, nos dá um direito à greve quase coletivo. Mas, portanto, eu acho que vai ser complicado. E, ainda por cima, só mais um pormenor, segundo sei, muitas vezes os sindicatos, como no caso das greves, os trabalhadores deixam de receber o salário no período em que estiveram inativos. Mas parece que alguns sindicatos vão suportando isso, como acontece, por exemplo, na CP, que está em greve desde o início do ano, pelo menos várias greves, quase todos os dias ou todos os dias. E, portanto, há aqui setores que são os setores habituais com que o Governo vai ter que lidar. E, portanto, eu acho que não é tanto em si na forma como pontualmente lidarão com estas greves, que será sempre, será o habitual do que já tem sido, demora mais ou menos e consegue-se alguma coisa, mas é perceber quais são os setores, o que é que temos que mudar nesses setores estruturalmente para evitar que estes maus hábitos que o Dr. Francisco Vanzeler disse e que foi demitido ou se demitiu a pedido, possam ser alterados. E, portanto, eu acho que é uma mudança estrutural que o Governo é muito difícil fazer. É preciso, desde logo, ter uma grande força política que este Governo já não tem, como é evidente, e que, lá está, é importante começarmos a envolver o Partido Socialista também neste combate a estes maus hábitos que muitas empresas em Portugal têm. E é um combate muito mais global, muito menos particular por greve a greve, porque, enfim, mas de facto vão acontecer, de facto vai ser necessário bastante negociação, mas esperemos que essa negociação não leve a um caminho errado, que é o caminho que estes sindicatos sempre defenderam. Nós temos que ser mais flexíveis. Nesse aspecto, nós temos que ser mais flexíveis todos. E, portanto, temos que perceber, aí sim, a emergência nacional, aí sim que os portos e o mar, como se diz, são uma coisa fundamental e que isto não é um motivo. A alteração do estatuto não é um motivo para fazer greve. É um abuso de direito à greve, a minha opinião. Pronto, mas é uma opinião subjetiva. E terminamos com essa opinião. Francisco Proença de Carvalho, João Espanha, obrigado pela presença neste Hora Económico.